Que bom que é ver você aqui nessa noite, tarde, nessa noite clara de verão, não é? Glória a Deus, que prazer é estar aqui trazendo a palavra mais uma vez para a sua vida, para você que está em casa, né? Seja muito bem-vindo também. Manda esse link aí para mais gente, né? Não esconde esse tesouro, não. Esse é para compartilhar, amém? Glória a Deus. Deixa eu desligar aqui o meu telemóvel para não tocar. Amém, glória a Deus. Já temos o tema? Temos um tema para essa noite e vai ser muito divertido, porque é um tema muito empolgante e muito importante para a vida cristã. Sabe que lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala a respeito das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E duas delas estão relacionadas com a escatologia. Aí você vai estar pensando, meu Deus, o que é isso? Eu vim só para ouvir uma palavra simples e eu estou ouvindo uma coisa que eu nunca ouvi ou que é tão complicada. Não é complicada. Essa noite você vai sair daqui descomplicado, porque é um tema muito importante para a sua vida e você vai ver que é simples, porque hoje a gente vai desembaralhar alguns nós aí que podem estar na sua cabeça e a gente vai ouvir isso de forma linear. Talvez no final do culto, né? É assim, para quem já ouviu a respeito desse assunto, sabe que ele é muito detalhado, que ele tem muitos pormenores, muito é pouco, ele tem muitos pormenores, mas você vai sair daqui com muitas perguntas, e isso é muito bom, mas eu vou te dar também o caminho para responder as suas perguntas. Não fique preocupado, você não vai sair daqui desamparado. Muito pelo contrário, você vai sair daqui empolgado com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe que a Bíblia fala que o Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. O que é que isso quer dizer? É que o Senhor, o plano dele, ele não esconde só para ele, não. Ele tem anunciado desde o princípio. Sabe lá na história de Adão e Eva, né? A gente sabe que quando o homem pecou, o Senhor, ele deu uma palavra, que virá aí, falou para Satanás, a serpente, ele disse, virá aí que você pode até ferir o calcanhar dele, mas ele ferirá a sua cabeça, ele vai acabar com você. E esse dia chegará, o dia em que a morte será vencida, o dia em que o pecado será vencido e ele triunfará. Amém? Sabe que o que é escatologia? Esse nome bonito, né, para alguns, complicado para outros, é uma palavra que significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim dos tempos. Mas o fim, o início, o meio, é relativo se comparado ao lugar do tempo que você está. Por exemplo, no Antigo Testamento, a vinda do Messias era a escatologia, porque o Messias ainda não havia vindo. Mas hoje que ele já veio, a gente já sabe o que aconteceu. Mas ainda existem outras coisas por acontecer que a gente precisa ter o conhecimento. E antes de revelar para vocês aqui o que é que tem para vocês nessa noite, eu quero esclarecer para você 4 motivos pelos quais nós precisamos entender mais a respeito das coisas que irão acontecer. O primeiro deles é para fortalecer a nossa consciência de eternidade. Sabe que quando nós entendemos as coisas que irão vir pela frente, nós entendemos que aquilo que nós fazemos hoje não fica somente hoje. As nossas boas obras e também as obras da carne não sairão impunes, não passam desapercebidas por Deus, porque vai haver um dia onde Ele julgará as nossas obras, boas e más, com um propósito. E a Bíblia fala que o Senhor julgará a todos, os crentes, os não crentes, todos passarão
por um julgamento. Na verdade, diferentes julgamentos, mas a gente vai chegar lá. O segundo motivo pelo qual nós precisamos aprender sobre as coisas que ainda virão é para aumentar a nossa fé e a nossa esperança. Sabe que já estaria bom demais só saber que nós somos salvos, só saber que nós somos curados. Quer dizer, só não, né? Isso já é muita coisa. Mas sabe que um dia o Senhor Jesus virá para nos buscar e nós vamos ao seu encontro nos ares e depois nós vamos reinar com eles. Meu Deus, isso alimenta demais a minha fé. Isso fortalece demais a esperança no que há de vir. E o quarto motivo, quer dizer, o terceiro motivo, eu falei 2, né? O terceiro motivo pelo qual nós devemos aprender sobre as coisas que ainda virão é para que nós nos tornemos menos humanistas e materialistas. Sabe que muitas vezes nós só temos pensado em ganhar para eu ter, ai, como eu queria ter. Mas sabe que quando nós entendemos as vontades do Senhor para a nossa vida e o plano dele para as nossas vidas, nós mudamos essa mentalidade e nós dizemos, eu quero ter para poder dar, porque a nossa vida aqui, ela não termina aqui. O que nós fazemos aqui não termina aqui. E o quarto motivo é para que nós possamos aumentar a nossa consciência de santidade. Sabe que nós estamos muito habituados, erroneamente, a pensar que o Senhor é o juiz, o Senhor é a justiça lá do Antigo Testamento. O Senhor é aquele que julga as nações lá na Antiga Aliança, mas sabe que Deus nunca mudou e aquilo que nós fazemos hoje vai ter consequências boas ou ruins lá no futuro. Eu quero pedir para a Sara, por favor, colocar a primeira imagem aí. Antes de expor tudo isso para vocês, eu preciso que você tenha uma coisa em mente que é muito importante, que é tudo o que nós vamos falar, tudo o que fala na Bíblia que já aconteceu ou que vai acontecer, apontou, aponta e apontará para Jesus Cristo e só. Ele é o centro de toda a Escritura, de tudo que nós aprendemos. Ele é o motivo, ele é a razão de tudo que está escrito. É para Ele, é por Ele. Todas as coisas são por causa dEle. E é justamente por causa dEle que nós podemos ter acesso às suas promessas. É só por causa dEle. Porque se a Bíblia estivesse escrita para você, por você, somente para você, você sozinho não seria capaz de alcançar as promessas, de ser digno das promessas. Mas é por causa dele que tem muita coisa ainda por vir para as nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? Então, a gente tem aqui a nossa primeira imagenzinha. Eu vou explicar tudo para vocês, porque a gente tem uma linha do tempo, como você pode ver. Então, o primeiro ponto que você já sabe que aconteceu, e se você não sabe, você fica sabendo agora, que Jesus, ele morreu e ressuscitou. E sabe que um dia os discípulos perguntaram, né? Qual que seria o sinal para a gente saber que o fim dos tempos está chegando? E Jesus, ele falou, é o sinal de Jonas. Quando isso acontecer, se prepare, porque a qualquer momento pode acontecer. Mas que sinal é esse, o sinal de Jonas? Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 38, diz: Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhe respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que é que Jesus quis dizer aqui? Que o sinal que nós precisamos para entender que o fim pode chegar é somente esse. Agora, quem aqui já entendeu que isso já aconteceu? Amém?
Você entende que, assim como Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, o Filho do Homem já ficou 3 dias debaixo da terra e ressuscitou? Então, o que é que falta para o segundo passo, né, acontecer? Diga, nada. Não falta nada. Os próprios discípulos de Jesus, eles viviam como se o arrebatamento pudesse acontecer a qualquer momento. Sabe que nós precisamos resgatar essa consciência, porque é verdade, porque é um fato. Eu coloquei aqui, o segundo ponto é o arrebatamento da igreja. E como será o arrebatamento? Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, por favor. 1 Coríntios 15, 51. Primeira Coríntios 15, 51. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe que a qualquer momento, pode ser daqui a 2 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 10 dias, daqui a 3 anos, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que está para acontecer o arrebatamento da igreja. E você sabe o que é que significa essa palavra arrebatamento? Significa explosão de onipotência. Vai ser um momento tão glorioso, tão poderoso, que, meu Deus, não tem nem palavras para descrever. Mas você sabe o que é que vai acontecer nesse momento? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, todas as pessoas que já morreram, mas que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão ressuscitar. Agora, você tem que concordar comigo que é muito fácil imaginar alguém que morreu ontem ressuscitando, né? Porque a pessoa ainda, o corpo ainda está lá, né? É fácil imaginar o corpo levantando, voltando à vida. Agora, e quem morreu há 100 anos atrás, que nem corpo tem mais? Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram perseguidos e tiveram seus corpos destroçados, aqueles que foram cremados, que não sobrou nada instantaneamente. Vai ser uma explosão de onipotência, porque o poder de Deus vai reviver de maneira gloriosa todos aqueles que morreram um dia crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles vão ressuscitar, mas não com aquele corpo que eles morreram, mas com um corpo glorificado. Depois disso, os vivos, diga eu, terão seus corpos transformados, ou seja, vamos também ter os nossos corpos glorificados e iremos ao encontro dele nos ares e seremos arrebatados para a glória. Agora, sabe em quanto tempo essas 3 coisas vão acontecer? Em um piscar de olhos. Imagine, eu vou dizer assim, 1 segundo, para você conseguir imaginar, mas é muito menos que 1 segundo. Mas imagine, em 1 segundo, todos os mortos em Cristo ressuscitando, todos nós tendo o corpo glorificado e todos juntos indo ao seu encontro nos ares. Tá pouco para você? Eu tenho certeza que não tem filme de ficção que consiga inventar uma coisa dessa. Só Deus, para mostrar que Ele é poderoso nesse nível. E olhe que Ele pode fazer muito mais, eu creio. E depois do arrebatamento, você está vendo aqui, né? Jesus morreu e a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer.
E depois do arrebatamento, inicia-se aqui na terra um período de 7 anos. Está escrito ali, 7 anos. Esse período de 7 anos vai ter muitos acontecimentos. Eu não vou detalhar nada para vocês, porque a gente tem pouco tempo. Mas você precisa saber que aqui na terra vai ficar quem? Porque assim, a igreja vai ser tirada da terra. Então, quem que vai sobrar? Aqueles que não creram em Jesus. Aquelas pessoas que decidiram, por livre e espontânea vontade, não crer em Deus, em Jesus. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Você pode pensar, ai, mas e aquela pessoa que vive num lugar isolado, numa comunidade super isolada, que não teve a oportunidade de ouvir? Eu só vou te dizer uma coisa: Deus não é injusto. Ponto. Ele é o juiz. Ele é que sabe do coração de cada um. A gente não sabe de tudo, mas Ele é justo. Então, a igreja vai ser tirada aqui da terra, para que o que aconteça aqui na terra, um período de 7 anos, chamado tribulação, que está aqui embaixo. A tribulação vai ser um período de 7 anos, onde dentre muitas coisas, vão acontecer guerras, vai acontecer perseguição àqueles que entenderem que de fato Jesus era o Senhor e crerem, decidirem permanecer firmes durante esse período. Vai ser um tempo de juízo sobre a terra. E eu estava vendo um material do professor Tiago Freitas e ele descreve muito bem essa palavra tribulação como revelação do homem sobre o peso de sua iniquidade. Lembra que eu falei que Deus ele não era juiz só no Antigo Testamento? Lembra que eu falei que o juízo divino não era só lá para a Antiga Aliança? Vai haver um tempo de juízo sobre a humanidade, mas diga glória a Deus, que eu não vou estar. A palavra fala que o Senhor poupará aqueles que creem. Nós vamos estar onde? Aí, enquanto estiver acontecendo a tribulação na terra, nós vamos estar no céu com o Senhor e vão acontecer também coisas interessantes. Agora, você precisa entender que aqui na terra o tempo está correndo, está passando aquele tempo de 7 anos. Mas no céu não existe o conceito de tempo. Não existe passagem do tempo. Então, não existe isso de dizer, olha, a gente já passou 3 anos aqui no céu. Não existe. Eu sei que é muito difícil projetar isso na nossa imaginação, na nossa mente. Por quê? Porque a gente... Não existe esse conceito aqui na terra, mas lá no céu é assim. Nós estaremos fora da esfera do tempo e nós estaremos lá no tribunal de Cristo. Agora, o que é o tribunal de Cristo? Como assim tribunal de Cristo, se nós somos salvos pela fé e não pelas obras? Não, porque eu leio a Bíblia. Você pode estar dizendo assim, né? Eu sou crente, eu leio a Bíblia. E a minha Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. Então, como assim vai ter um tribunal? Como assim as nossas obras serão julgadas? Abra aí, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: portanto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, esse momento em que nós estaremos no céu, acontecerá um tribunal. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Se você está no céu, você está salvo. Esse tribunal não é para condenação e para salvação. Se você foi arrebatado, pode ficar tranquilo que sua salvação está garantida lá no céu. Mas o tribunal de Cristo será um momento onde as nossas obras, boas ou más, serão julgadas. E nós receberemos uma recompensa para a eternidade, baseado naquilo que nós fizemos aqui na terra.
Portanto, se você diz, mas eu sou salvo pela fé e não pelas obras, não importa o que eu faça, não está correto, porque essa não é a mensagem da graça. A mensagem da graça é que nós somos salvos pela fé para ser igreja, para realizar boas obras, e baseado nessas boas obras, vamos receber o nosso galardão eterno. Eu quero chegar naquele dia alegre e feliz demais. Eu quero poder ouvir essa palavra e ficar feliz e dizer, glória a Deus. Cada um sabe de si, amém? Cada um, você não precisa estar, não fica pensando no seu irmão, não. Agora é proibido, tá? Não fica pensando, rapaz, então fulano, quando chegar lá no céu, vai morar num barraco. Não pense no outro, não. Pense em você. Se sua consciência está tranquila, glória a Deus. Mas se ela não está, se aprume, se ajeite, como diz na minha terra. Volta para os eixos, volta para o rumo, que dá tempo. E a igreja está aqui para isso. É a nossa função, fazer você praticar boas obras e receber um galardão maravilhoso. Olha que notícia boa. O Senhor é um Deus de segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas chances. O Senhor é um Deus tão misericordioso que Ele fez com que você nascesse na era da graça. Na era onde você não é para pecar, porque amanhã vai receber seu perdão. Mas é para, se por acaso você pecou, se arrepende e volta para o eixo. Volta para o rumo e está tudo certo. E a gente está aqui para isso. Amém? Então lá no tribunal de Cristo, vamos ter as nossas obras julgadas. E quem é o juiz? É o Senhor. Ele é justo. E eu espero que essa palavra traga a consciência para você de que nós precisamos cumprir a vontade dele aqui. E que o nosso tempo aqui é curto. Não acha assim, eu vou viver 100 anos. Eu tenho 20, vou viver 100, ainda tenho 80. Amanhã ele pode voltar. E aí? Cadê os 100 anos que você estava se garantindo? O nosso tempo é curto. Nós precisamos colocar a mão na massa, pegar no arado e trabalhar para o Senhor. Amém? E aí, depois, enquanto a gente está lá no céu, aqui na terra, tribulação. Como eu disse, não vou entrar nos detalhes da tribulação, até porque você nem vai estar aqui, pode ficar tranquilo. Mas sabe uma coisa que a gente precisa saber sobre a tribulação? É que vai ser um tempo difícil. E eu não quero as pessoas que eu amo passando por isso. Eu não quero que as pessoas que você ama passem por isso. Então é a minha e a sua função, mais do que urgente, pregar a palavra, sermos Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se Ele volta daqui a pouco, quem ficar para trás durante esses 7 anos, ou se arrepende e vai passar por um juízo difícil, por um tempo difícil, ou então vai ter um destino que não é muito bom. Então, se eu fosse você, eu teria nessa noite essa consciência. Eu preciso pregar a palavra. Eu preciso parar de pensar em coisas que me atrasam e pensar que a eternidade é real e que o que está por vir é real. Amém? E depois disso, ainda lá no céu, enquanto aqui na terra estiver passando 7 anos, ainda dentro desse tempo, nós vamos ter as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Lembra que lá na Bíblia várias vezes fala sobre a noiva, fala sobre Cristo, que Ele vem nos buscar. É como uma festa de casamento. Finalmente, nós recebemos a recompensa pelas nossas obras e nós vamos estar com o nosso amado Jesus para reinar com Ele. Amém? Mas você tem que entender que nós temos 2 momentos, e muita gente confunde isso, que é as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas. Sabe como é que você faz para diferenciar? As bodas do Cordeiro é como a festa, é como o casamento. Você já deve ter ido para algum casamento que no lugar acontece a cerimônia, que é oficial, e depois, em outro lugar, todo mundo vai para a festa. Então, as bodas do Cordeiro que vão acontecer no céu é
representa esse casamento. E depois, pode passar a próxima imagem, por favor. E depois de um tempo, vamos ter a festa. Mas calma lá, que para acontecer a festa tem uma coisa que precisa acontecer ainda, que é a segunda vinda de Cristo. Ela conclui aquele período de 7 anos aqui na Terra. Você pode abrir lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, por favor? Apocalipse 19, 11. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, o livro de Apocalipse ele é maravilhoso, porque ele é cronológico, então não tem erro. Você pode começar do capítulo 1 e ir lendo na ordem, que é realmente a ordem dos fatos, ok? Então, se Apocalipse tem 21 capítulos, 22, 21... 22, exato. 22 capítulos, o 19 já está quase lá no fim. E o que acontece nesse capítulo 19, versículo 11? Diz assim, agora, se você acha que o arrebatamento foi muita onipotência de Deus, agora se prepare, porque diz assim, nesse momento, você tá acordado, não está? Eu preciso que você me acompanhe. Acabaram 7 anos de tribulação, e aí o que vai acontecer? Diz assim no versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Está falando de Jesus, tá? Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Quem é que estava no céu com ele? Era a gente. Então, esses exércitos aqui é a gente. Olha só, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Diga, está falando de mim. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, porque ele vai acabar com a tribulação, ele chega para acabar com a guerra. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele chega de forma gloriosa, mas dessa vez ele não vem sozinho não. Ele vem conosco, a sua igreja gloriosa, que dessa vez não vai vir nesse corpo aqui que você está vendo. Apesar de que eu sou maravilhosa, mas eu vou vir num corpo muito melhor. E você também, se você não tem uma boa relação com o seu próprio corpo, saiba que vem aí um corpo maravilhoso e perfeito para você. Nós vamos vir como um exército junto dele. Para quê? Porque assim, se o filme acabasse aí, né? Se a história acabasse aí, imagina os créditos descendo. Você fica... Cadê o segundo filme, né? Tem que ter a continuação. Mas calma que não acabou. A gente chega com ele para iniciar o reino milenar. E esse reino dura 1000 anos, porque o próprio nome já fala. Nesse reino, Jesus Cristo irá reinar pessoalmente aqui na Terra. Mas eu quero te dar umas características do reino milenar. Isso tudo está na Bíblia. Como eu disse, não tem como a gente ler versículo por versículo aqui, mas eu quero que você escute como que vai ser esse reino de 1000 anos, onde Jesus vai reinar aqui na terra. Como será o reino milenar? Satanás estará preso por 1000 anos, Cristo reinará no trono de Davi em Jerusalém sobre os povos. O templo prometido será edificado. Haverá paz entre os animais. Será um reino de paz, um tempo de justiça, prosperidade econômica, unidade linguística e unidade na adoração. Você já pensou um mundo perfeito? Esse aqui é muito melhor. Vai ser 1000 anos onde Jesus reinará gloriosamente. Mas sabe que ele não vai reinar sozinho? Ele vai estar lá, no trono dele. Mas eu e você reinaremos com ele. Você pode dar um glória a Deus?
Então, nós vamos estar aqui no reino milenar. E lembra da festa de casamento? Jesus, ele fala na Bíblia, né? Deus fala, não somente com a igreja, mas ele fala com outros públicos. E outros públicos são convidados para essa festa. E Israel, os judeus, especificamente, são convidados de honra durante o reino milenar para a nossa festa. Então, essa festa vai acontecer, é a ceia das bodas do Cordeiro. E vai ser no reino milenar de Cristo. E, como você viu, Satanás ele estava preso. No final de 1000 anos, ele vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Sabe que Deus ele não faz nada em vão. Ele não faz nada sem explicação. Durante esses 1000 anos, vão nascer crianças, vão nascer pessoas, elas vão crescer, elas vão ter uma vida. Não vai ser nós, tá? A gente vai estar glorificado. Mas teve gente que ficou aqui na terra. E essas pessoas vão ser governadas no reino de Cristo. Mas Deus é um Deus de livre-arbítrio. Mesmo com um reino maravilhoso, Ele vai dar oportunidade dessas pessoas escolherem, assim como eu e você estamos podendo escolher, essas pessoas vão ter a oportunidade. Então, Satanás vai ser solto para enganar as nações. E essas pessoas que vivem na terra vão poder decidir seguir a Jesus, que elas viram reinar com os seus próprios olhos, ou seguir a Satanás. E muita gente vai seguir a Satanás. Não diga glória a Deus não, por favor. Mas isso é sério, porque ele vai enganar as pessoas, infelizmente. Mas, como eu disse, Deus, ele é justo. Deus, ele não seria um Deus de amor se ele não apresentasse as opções. Se ele simplesmente levasse todo mundo para a eternidade sem a opção de escolha, isso não é amor. Isso não faz parte do caráter dele. Então, Satanás vai ser solto para enganar as nações. E ele e os ímpios e todos aqueles que não creram em Jesus, mesmo depois de tudo isso, vão passar por um julgamento, que aí vai ser um julgamento para condenação. Vai ser o oposto do julgamento do tribunal de Cristo que a gente teve. Eles vão ser julgados da mesma forma que a gente vai receber recompensas eternas, eles vão receber níveis de sofrimento eternos. Sabe que o inferno ele não foi feito para as pessoas. Mas, infelizmente, pessoas vão decidir seguir a Satanás, como tem decidido hoje, não é verdade? E essas pessoas vão ser julgadas e elas vão sofrer eternamente. Infelizmente. Mas sabe que nós estamos aqui por um propósito, aqui na terra. Sabe que o propósito da igreja é não permitir que isso aconteça. Não que as profecias não aconteçam, mas que as pessoas não sejam enganadas. Nós precisamos mostrar a palavra para que elas possam escolher a verdade. Amém? E aí encerram os 1000 anos. E depois... aí é que começa a parte boa, porque é a parte que está menos descrita na Bíblia. Como assim você está dizendo que é a parte boa, se é a parte que diz menos na Bíblia? Porque, imagina, porque assim, a gente imagina 1000 anos, você viver por 1000 anos é muito tempo. Eu não consigo imaginar racionalmente, né, 1000 anos. O que é 1000 anos? É muito tempo. Mas... além dos 1000 anos, vai existir uma eternidade, onde nós vamos usufruir da verdadeira glória do Senhor. E eu quero chamar o grupo de música, por favor. E eu quero que você abra lá em Apocalipse, capítulo... Apocalipse 21, versículo 1. E aí está o último ponto que eu quero desconfundir algumas confusões, se é que existe essa palavra. Mas algumas pessoas falam assim, quando a eternidade vier, quando aquele tempo maravilhoso vier, onde nós vamos reinar eternamente, usufruir eternamente na glória, nós vamos morar no céu com Jesus. Porque se acabou os 1000 anos aqui na terra, agora a gente vai morar no céu. Será que isso é verdade? Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim, vi novo céu e
Nova terra. Para que ele vai criar uma nova terra se a gente vai morar no céu? Pois o primeiro céu e a primeira terra, essa aqui, já passaram e o mar já não existe. Vi também Jerusalém, a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Para onde? Se desceu do céu, veio para... Então eu não vou morar no céu. Eu vou morar na novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Ele vai recriar tudo de forma perfeita. E nesse lugar não vai existir morte, não vai existir pecado, não vai existir tristeza, dor, angústia, não vai existir preocupação. Tão simplesmente nós vamos reinar. E para você deve estar pensando, que eu sei que você já assistiu muitos filmes, você deve estar pensando assim, que a gente vai ficar ajoelhadinho com os anjos, eternamente, cantando umas musiquinhas, não muito empolgantes, vestidos de branco, enfim. Mas sabe que essa é a melhor parte? É disso não está escrito o que é que a gente vai fazer em detalhes? Você acha que o Deus que criou o universo, que criou essa história toda, que criou esses acontecimentos todos, não é criativo o suficiente para fazer uma eternidade como você nunca sonhou? Meu Deus, vai ser muito maravilhoso. Mas sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que apesar do fato de que vai existir um reino onde nós vamos reinar com Ele, a Bíblia fala que nós podemos hoje reinar em vida e usufruir daquilo que Ele já tem lá no céu para nós hoje. Nós podemos gente, vocês já viram uma pessoa morta ressuscitando? A maioria nunca viu, pode ser sincero. Não é uma coisa que a gente vê todo dia na nossa frente, uma pessoa ressuscitando. Agora, Ele fez Jesus ressuscitar dos mortos. Ele fez isso tudo. Ele vai fazer acontecer ainda mais. Você acha que aquele que fez Jesus Cristo ressuscitar dos mortos não é capaz de arranjar um emprego novo para você? Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos não é capaz de trazer a sua família para cá? Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos não é capaz de fazer a cura se manifestar em sua vida? Porque assim, ressurreição é uma coisa que é raro você ver, é difícil, humanamente falando, é impossível humanamente falando. Agora essas outras coisas são muito mais fáceis, logicamente falando, do que ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Porque, com base em que nós temos pensado que vai ser difícil demais para alcançar aquilo que nós desejamos, para alcançar aquilo que nós temos crido? Porque, com base em que você tem pensado muitas vezes que Ele nem sequer tem olhado para você e que Ele nem sabe aquilo que você tem passado? Será que diante disso tudo que você viu hoje, Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado? Sabe que muitas vezes o problema está em nós, que temos subestimado, que temos diminuído a capacidade do poder de Deus. E eu quero que você fique de pé e nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, sabendo que Ele é mais do que suficiente, que Ele é mais do que capaz e que Ele é poderoso para mudar a circunstância da sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor?